Eu duvido muito que tu tenha passado a tua infância sem desenhos. Se tu tinha TV a cabo, Cartoon Network, Nickelodeon e Disney Channel te fizeram muita companhia. Mas se não tinha, o SBT, a Record, a TVE e até mesmo a Globo te fizeram a tal companhia. Nesse iceberg eu vou reunir vários desenhos que provavelmente fizeram parte da tua infância e que talvez tu nem lembre, sendo os que estão no topo os mais lembrados e os mais abaixo sendo os mais esquecidos. Então, vamos lá. A primeira exibição do Pica-Pau no Brasil foi em 19 de setembro de 1950, na antiga TV Tupi. Mas com certeza tu não viu nela, até porque ela saiu do ar em 1980. Eu acho que tu ainda não era nascido quando ela saiu do ar. Aonde tu viu mesmo foi na Record. Ele passou pela emissora pela primeira vez nos anos de 1960 e tá no ar até hoje. E acredite ou não, Pica-Pau já tem mais de 80 anos. Quando eu era criança eu assistia muito Pica-Pau na Record. Se bobear, assisto até hoje até. Mas e tu já assistiu Pica-Pau? O Mickey teve diversos desenhos ao longo dos anos, e eu particularmente nunca assisti nenhum deles. Eu vou comentar alguns e tu deixa nos comentários se tu já chegou a assistir algum deles. Steamboat Willie. Foi nesse curta que o Mickey fez a primeira aparição dele pro mundo, isso em 18 de novembro de 1928. Nesse mesmo curta, a Minnie também faz a estreia dela. Na verdade, os dois já tinham aparecido em outro desenho, Plane Crazy, que foi lançado no mesmo ano. Mas como ele não fez muito sucesso por ser 100% mudo, os criadores consideram esta como a primeira aparição do Mickey e da Minnie pro mundo. Fantasia. O filme foi lançado em 1940. Ele foi a maior investida da Disney da época porque misturava desenho com música clássica, algo que o estúdio nunca tinha feito antes. Isso que era para ser somente um veículo para colocar o Mickey Mouse no mapa, se tornou uma das animações mais amadas e aclamadas da história. Os Três Mosqueteiros. O filme se trata de uma releitura de Os Três Mosqueteiros, tendo sido lançado em 2004, porém com os personagens da Disney vivendo os papéis principais. A animação tem algumas trocas na história e se torna uma versão bem mais amigável para crianças. A Casa do Mickey Mouse. Lançada em 2006, essa que provavelmente é a mais assistida, se trata de uma série bem mais infantil do que todas as outras, reunindo todos os personagens que já apareceram com Mickey. O desenho é educativo e propõe brincadeiras às crianças, na tentativa de ensinar elas a como lidar com tarefas do cotidiano. A primeira versão dos Looney Tunes foi lançada em 1930 pela Warner Bros. Desde sua primeira aparição, os personagens já conquistaram seu público, tanto que tiveram mais versões de seu desenho e alguns filmes com personalidades bem famosas da época, incluindo Michael Jordan e LeBron James. No Brasil, o desenho passou em 1978 no SBT, 1985 na Globo e em 2011 na Cartoon Network. Eu me lembro de assistir quando eu era bem moleque uma versão deles que era eles bebês. Eu assistia no SBT, se eu não me engano se chamava Baby Looney Tunes. Mas e tu, já assistiu? O que é, velhinho? Os Flintstones foram lançados em 1960 pela ABC, sendo um sucesso absoluto. Não demoraria muito para eles virem para o Brasil. Em 1962 foi a data que ele veio para o Brasil, sendo transmitido pela TV Tupi. Nos anos 60, a antiga TV Excelsior passou a rodar o desenho também. E em 73 a Record também botou o desenho na sua grade de programação. Nos anos 80 foi a vez da Globo, e na década de 90 o SBT assumiu o desenho. Foi por lá que eu vi ele pela primeira vez. O desenho estreou em 1940 pela Metro-Goldwyn-Mayer. Tu deve conhecer essa empresa, é aquela do Leão Rugindo. Tu provavelmente viu ele no SBT, mas fique sabendo que o SBT não foi o primeiro a exibir ele no Brasil. Primeiro foi a Globo, em 1960. O SBT só passou a exibir ele lá pro 1980. Desde então, tiveram várias versões, incluindo um filme bem recente que vale a pena assistir. Eu conheci Tom e Jerry pelo SBT. Eu assistia bem moleque, minha mãe saía pra trabalhar e eu ficava olhando na TV, pelo SBT. A primeira aparição do Gato Félix foi em uma animação chamada Feline Foolies, de 1919. Demorou um pouco para que ele ganhasse o próprio desenho animado. No ano de 1958 é quando foi lançado o desenho Felix the Cat, distribuído pela Paramount Cartoon Studios.
No Brasil, na década de 60, a TV Tupi trouxe o desenho para sua grade, mas logo saiu, indo para a TV Globo, onde ficou até a década de 80. Fazendo minha pesquisa, eu realmente achei o desenho legal. Eu nunca tinha assistido e sequer fazia ideia da existência dele. E tu conhecia o Gato Félix ou não? A Luluzinha foi lançada em 1995 pela HBO Family e foi transmitida até 1999. Por incrível que pareça, as informações sobre a vida do desenho para o Brasil são bem escassas. As únicas coisas que eu encontrei é que o desenho veio para o Brasil pela TV Globinho pelos anos 2000, dividindo a tela com vários outros pelos quadros do programa. Luluzinha, Luluzinha, eu conto com você, porque todos os problemas você pode resolver. Se acaso alguma... O Mr. Magoo foi criado em 1949 pelo estúdio de animação United Production of America, sendo distribuído pela NBC. O Mr. Magoo só chegou no Brasil nos anos 60, adivinha por quem? TV Tupi. Mais tarde, nos anos 80, ele foi pro SBT e atualmente é exibido na Rede Brasil. Eu nunca assisti Mr. Magoo, já conhecia, mas nunca assisti o desenho. E tu, já assistiu o Mr. Magoo? O espetáculo do Charlie Brown e do Snoopy, desenho a qual o Snoopy aparece, foi lançado em 1983, sendo transmitido pela CBS. Sobre a vinda dele para o Brasil, as informações são tão, se não mais escassas do que as do desenho da Luluzinha. Nas minhas pesquisas, eu encontrei que o desenho foi exibido pelo Discovery Kids e na TV Globinho, sendo na TV Globinho entre 2011 e 2012. Mas eu não sei o quão certo tá essa informação. Eu me lembro de assistir ele na TV Globinho na mesma época em que passava os Simpsons também na TV Globinho. Eu era bem moleque. Se tu tiver alguma informação a mais que eu queria adicionar, tu pode deixar aí nos comentários que eu vou ler. O show do Garfield foi lançado em 2008 na França, pelas produtoras Pons Inc. e Dergaud, sendo sua emissora original a France 3. Um ano depois, o desenho veio para a Cartoon Network e o Boomerang, já dublado. Embora tenha sido divulgado que a Record compraria a série para exibição, ela nunca apareceu na TV aberta. Eu tenho um carinho muito grande pelo show do Garfield e assisto até hoje no Prime Video. E eu não consigo acreditar que tem gente que não conhece esse desenho. Se tu não conhece, dá uma chance que vale muito a pena. Madeline é um desenho canadense e francês que foi lançado em 1993 pela TIC, sendo a emissora original a HBO e a Disney. No Brasil, o desenho foi exibido pelo canal Futura, em março de 2004, permanecendo no canal até 2014, tendo passado o filme e todas as temporadas, menos os especiais de TV. Enquanto eu fazia a pesquisa e eu via as imagens do desenho, alguma memória minha estava tentando se reativar, mas eu não consigo me lembrar de como era o desenho, mas eu me lembro da personagem. Me lembro de já ter assistido, mas não sei dizer como era. Mas de tudo, já assistiu Madeline? If you believe, you must be big in order to be tough. A Formiga e o Tamanduá foram lançados em 1969 pela The Patty Fairlane Enterprise. Eu não sei se eu li isso certo. The Patty Fairlane Enterprise. E sua emissora original era a NBC. No Brasil, a TV Tupi, o SBT e a Cartoon Network trouxeram o desenho para suas grades. Infelizmente não consegui encontrar as datas que as exibições no Brasil aconteceram, mas acredito que tenha sido pela década de 80 e 90, porque eu nunca ouvi falar desses desenhos. E tu, já viu a Formiga e o Tamanduá? A Pantera Cor-de-Rosa foi lançada em 1963 pelo estúdio The Patty Fairlane Enterprise. No Brasil, ela foi transmitida na TV Tupi, TV Record, SBT, Rede Globo, TV Cultura, Cartoon, Boomerang, Tooncast e TCM, sendo a primeira exibição na TV Tupi, em 1973, onde ficou por 5 anos na programação. Eu aposto que tu já viu a Pantera Cor-de-Rosa. Eu aposto não, eu tenho certeza.
Os Castores Pirados foi lançado em 1997 pelo estúdio Nickelodeon Productions, sendo a emissora original a Nickelodeon. A série foi sucesso absoluto e, mesmo sendo sucesso, ela enfrentava problemas em relação ao orçamento e foi cancelada, e seu último episódio foi banido por ir contra as regras de desenhos animados da Nickelodeon da época. No Brasil, a série estreou em 1998 na Nickelodeon. Ela também esteve na TV aberta, no canal Band, em 2010. A exibição dela terminou no Brasil em 2011, na Band. Foi na própria Band que eu descobri o desenho e me apaixonei. Infelizmente, é difícil encontrar episódios deles inteiros na internet, mas com sorte tu acha alguns no YouTube. Eu recomendo bastante. Popeye foi lançado em 1933 pelo estúdio Fleischer Studios e foi produzido até 1957, sendo sua emissora original a Syndicated. No Brasil, Popeye chegou pela Globo, que começou a exibi-lo pela década de 1960, ainda em preto e branco. A versão colorizada só passou a ser exibida em 1987. Em 2005, Popeye passou a ser exibido na Cartoon Network, e no mesmo ano pelo Boomerang aos sábados. Meu primeiro contato com Popeye foi por um DVD que meu pai me deu, e eu assisti aquilo lá como se não houvesse fim. Foi o Popeye inclusive que me fez gostar de espinafre. Toro e Pancho foi lançado em 1600 é foda. Toro e Pancho foi lançado em 1969 pela DePatie Freleng Enterprise. e pela United Artists, sendo sua emissora original a ABC. No Brasil, a série estreou em 1983 no SBT. No mesmo ano também passou no Boomerang, contendo uma redublagem. Pouco tempo depois, a antiga Jetix, que saudade Jetix, porra, e a Record a exibir o desenho também. Eu nunca tinha ouvido falar de Toro e Pancho até eu fazer esse vídeo. E tu já conhecia o desenho? Sabe de uma coisa, Sr. Toro? Você é o melhor amigo que eu já tive. Ah, você também é um bom amigo, Pancho. Faísque Fumaça foi lançado em 1946 pelo estúdio Terry Toons, sendo a sua emissora original a CBS. No Brasil ele veio em 1979 pelo SBT, no ano seguinte foi para a Globo. A data de quando ele saiu da Globo é desconhecida, mas em 1994 foi a vez da Record exibir o desenho na sua grade de programação. Essa imagem do Faísque e da Fumaça, os dois personagens, não me é estranha, mas eu não me lembro de ter assistido esse desenho em nenhum momento da minha vida. E tu já assistiu ele? Denver, o Dinossauro, foi lançado em 1988 pelos estúdios World Events Productions e Calico Entertainment. No Brasil, esse desenho passou no icônico Show da Xuxa, em 1989, e foi muito bem aceito pelo público infantil. Ele ficou no canal até 1991. Esse Denver Dinossauro nunca assisti, nunca vi uma imagem, descobri a existência dele editando esse vídeo e fazendo a pesquisa. E tu, já assistiu Denver, o Dinossauro? Super Mouse foi lançado em 1979 pelo estúdio Filmation Associated, tendo a sua emissora original a CBS. No Brasil, a TVS passou o desenho entre 1960 e 1970. Esse desenho me faz ter a mesma sensação que eu tive com Faísque e Fumaça. Eu já vi essa imagem desse ratinho vestido de super-herói em algum lugar. Eu só não me lembro onde, até porque o desenho passou numa época em que eu não era nascido ainda. Então não tem como eu estar assistindo ele porque, pelo menos nas minhas pesquisas, não encontrei registro dele ter passado em outro canal em outra época. Então se ele passou nessa época, não tem como eu ter assistido. Porém, eu me lembro dessa porra. Here he comes, that mighty mouse, coming to vanquish the foe with a might. Antunes e Bandeira foi um desenho brasileiro. Eu acho que o primeiro da lista a ter esse título. Ele foi lançado em 1980 e produzido pela Lente Filmes e Quadro Produções. Eu não encontrei a emissora original desse desenho. O conteúdo dele na internet é muito escasso, tanto que encontrei só 5 vídeos sobre no YouTube. Eu nunca ouvi falar desse desenho. Mas e tu, conhecia Antunes e Bandeira ou tu já assistiu Antunes e Bandeira?
bandeira, com esse pisca-pisca não dá pra ler a minha revistinha. Olha aí, Antunes, com essa crise de energia, a gente tem mais é que poupar. Thundar o Bárbaro foi lançado em 1980 e foi produzido e distribuído pela Ruby Pierce Productions. Ele acabou no ano seguinte, mas foi reprisado na NBC em 1983. Sua emissora original foi a ABC. Eu acho chato ter que falar isso, quase não tem nada sobre esses desenhos na internet. Se tu souber mais informações, tu pode deixar na descrição, porque eu não encontrei a emissora que ele passou no Brasil, nem o ano que ele passou. Então se tu encontrar, tu pode me dizer. Inclusive eu também nunca ouvi falar desse desenho, nunca assisti ele na minha vida. Mas tu já conhecia o Thundar o Bárbaro? Se tu conhece alguma coisa, deixa na descrição aí, por favor, e completa o iceberg. Os Bárbaros. Cavalo de Fogo foi lançado em 1986, produzido pelo estúdio Hanna-Barbera. Foi originalmente exibido pelo canal CBS. Ele veio para o Brasil sendo exibido pelo SBT nos programas Show Maravilha entre 1987 a 1994 e no programa Hora do Capeta. Sim, se tu não conhecia, tinha um programa de desenho infantil chamado Hora do Capeta. Ele foi exibido entre 1987 e 1990. Eu nunca ouvi falar desses programas Show Maravilha e Hora do Capeta, muito menos o desenho Cavalo de Fogo. Provavelmente a galera que é um pouco mais velha deve ter assistido, mas fala aí, mano, tu já assistiu esse desenho? No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. De novo, gente, esse iceberg não é meu. Eu dei uma boa modificada nele, eu tirei algumas coisas e adicionei algumas também. Mas os créditos assim vão pro criador, tá bom? Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Se tu gostou, considere se inscrever. Eu já fiz outro iceberg de teorias da conspiração, o link vai estar aí na descrição se tu quiser assistir. Meu nome é Ipe e tchau.